Olá, meus amigos, meus irmãos. Meus amigos, hoje eu quero falar sobre conhecimento, sobre crescimento, adquirir sabedoria. Como que nós fazemos isso, né? A sabedoria ela é adquirida com o tempo, com conhecimento. Eu busco sabedoria primeiramente nas Escrituras. Por isso que eu já disse nos nossos vídeos, eu falo isso não para me engrandecer, mas eu faço isso para ver se você também, se você tem o exemplo, né? Eu já li a Bíblia dezenas e dezenas de vezes, muitas dezenas de vezes, e continuo lendo. Mas eu também, meus amigos, meus irmãos, eu também gosto de ler livros. Eu leio bastante. E já li todo tipo de livro, uma grande maioria, livros seculares. Mas os livros que me chamam a atenção é aquele livro daqueles homens, santos homens de Deus do passado. Não quero dizer que hoje não tenha. Tem, mas é muito raro. Alguns livros, porque a maioria de hoje são livros que está contaminado. Também tenho esses livros e já li, já estudei. E um livro, para mim, ele tem que ter base bíblica, para me passar o conhecimento, para eu, pôr em prática aquilo que é ensinado. Tem que ter base bíblica. É por isso que o primeiro livro é a base dos outros livros, para mim, quando eu vou ler. E eu gosto de ler os livros dos cristãos do passado, porque eu tenho a impressão que no passado os cristãos eram homens de grande sabedoria, de grande espiritualidade. E às vezes quando eu faço vídeo aqui na internet, olhando para as escrituras e olhando para o nosso tempo atual, eu vejo um distanciamento, uma falta de conhecimento muito grande. E às vezes eu me pergunto, será que eu estou errado? Mas graças a Deus que eu vou primeiramente para as escrituras. Eu falo, não, estou no caminho certo. E depois, uma mão invisível, sobrenatural, me faz eu ter um encontro com esses homens do passado. Como que eu encontro eles? Eu encontro através das literaturas que eles deixaram. São preciosidades. E às vezes eu presenteio alguns amigos meus. Eu gosto de emprestar livro para pessoas que leem. Eu já emprestei livro e as pessoas deixam lá empoeirado e não tiram proveito. E eu empresto o livro quando eu vejo que a pessoa tem muito interesse em ler mesmo. E esses dias eu estava... O livro é o seguinte, eu leio ele várias vezes quando o livro ele tem um conteúdo bíblico, um conteúdo espiritual. E o apóstolo Paulo, ele é considerado o maior apóstolo, embora ele disse que é o menor dos apóstolos. Mas a palavra de Deus fala que outros te louvem, não você mesmo. Então eu estou eu estou elogiando o apóstolo, porque ele foi um homem de grande sabedoria. Por que será? Porque ele, além das escrituras, ele gostava de ler. Lá em 2 Timóteo, ele fala, olha, me traz os pergaminhos, os livros, os pergaminhos. Então ele dava a entender que ele era um homem de uma vasta cultura. E eu gosto de ler livros para o meu crescimento espiritual, para o meu melhor entendimento das escrituras, porque Deus não deixou apenas para uma pessoa o conhecimento, porque o corpo de Cristo é feito de vários membros. Como eu já fiz um vídeo, nós aprendemos uns com os outros. Nós devemos ter a humildade de, às vezes, aquele irmão simples trazer uma sabedoria, o qual vai acrescentar mais sabedoria a nós. E hoje eu quero falar sobre um homem que ele viveu entre 1808 e 1889. Ele foi um ministro de uma igreja lá na Escócia. E ele deixou um livro, ele deixou várias obras, mas dentro dessas obras tem um livro que eu estou relendo ele outra vez, se chama A Justiça Eterna, E como o homem será justo diante de Deus. E o nome desse homem de Deus, que já está na eternidade,
mas ele fala através das obras que ele deixou, do conhecimento dele até hoje para nós. O nome dele chama-se Horatius Bonar. Horatius Bonar era um homem de grande e vasta cultura, né? Ele foi doutor em divindade na Universidade de Aberdeen, lá na Escócia, e ele deixou várias obras. E eu gosto de ler esses livros. Gosto do Spurgeon, eu gosto Charles, né, qualquer Finney, Hudson Taylor, e os puritanos eu gosto, vários deles, eu leio o livro deles, tenho vários livros. E aí nesse livro que eu estou agora me atentando a ele, eu achei uma coisa muito interessante, que o mesmo pensamento que ele tinha daquela época dele, que parecia que ele estava vivendo hoje, e parece que foi até uma profecia que ele deixou, e eu quero compartilhar com vocês, para vocês entenderem a gravidade da época, a gravidade do problema que estamos tendo nesta época. E naquela época também ele já começou a perceber alguma coisa, e ele escreveu, né? Em 1880 e pouco, ele escreveu, ele teve o discernimento da seguinte forma. E quanto mais nós vamos se aproximando para o fim, mais heresia vai apresentando. E eu quero compartilhar com vocês um pouco do conhecimento dele. Eu quero que você preste muita atenção, que é muito interessante. Olha o que ele diz aqui. A falta de sensibilidade para ver a diferença entre a verdade e o erro é uma das características malignas do protestantismo moderno. Palavras sonoras, ilustrações bem executadas e a lógica pretensiosa arrebatam multidões. A distinção entre o que é evangelho e o que não é evangelho é muito categórica e significativa. Todavia, muitos sairão de um sermão no qual o evangelho gratuito foi encoberto, sem perceber essa necessidade e ainda elogiando o pregador. A conversão desses últimos anos não tem a profundidade das de antigamente. As consciências são meias despertadas e meio tranquilizadas. O ferimento é deixado levemente aberto e levemente curado. Por essa razão, a falta de discernimento espiritual em relação à verdade e ao erro. A consciência não é sensível, do contrário, ela recusaria qualquer afirmação que transgredisse o evangelho do amor gratuito de Deus em Cristo, ou que simplesmente fizesse declamações sobre a cruz sem nos dizer principalmente como ela salva e como ela purifica, e que interpusesse qualquer obstáculo entre o pecador e a cruz. Mesmo que isso acontecesse num grau muito leve, ele se ofenderia imediatamente com esta afirmação, mesmo que ela fosse bem argumentada ou bem escrita. Precisamos de consciências sensíveis, mas não mórbidas, para nos manter firmes na fé, para preservar a nossa visão espiritual intacta, recordando as palavras dos apóstolos. Aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. 2 Pedro 1,9. Então, meus amigos, hoje eu vejo que as pessoas não têm mais discernimento espiritual. Eles entram em qualquer pensamento, em qualquer pregador que está aí, trazendo heresias, eles não conseguem discernir. E eles não têm coragem de falar, esse é falso. Eu percebo. Às vezes podem me criticar de eu falar, esse é falso, esse é não sei o quê. Eu falo porque nós temos discernimento com base nas Escrituras. E Horatius Bonar, ele foi um grande homem da sua época, ele tinha um grande discernimento espiritual. E hoje as pessoas não têm mais, não.
Hoje eu estava falando no nosso culto que vem qualquer um com a palavra, com a Bíblia, já é homem de Deus. As pessoas fazem qualquer sinais e maravilha, já é homem de Deus. Mas eles não sabem mais discernir. Basta ver aí, eu vejo as pessoas aí comungando com esses falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pregadores, pastores, né? Então, meus amigos, meus irmãos, eu digo para você, a coisa vai ficar pior. A heresia, a apostasia do qual foi profetizado, já está no nosso meio. Então, que Deus nos guarde, que você busque sabedoria, leia as Escrituras, leia ela com critérios, de Gênesis a Apocalipse. Esses dias eu perguntei para um pregador, você tem muito tempo para ler, você já leu todas as Escrituras? Não, mas eu leio todo dia. Então você não leu todinha ela, está faltando. Para quando você pegar um livro, você ter a base para saber se aquilo é realmente espiritual, é vindo de Deus ou não. Eu tenho muitos livros aqui em casa, eu falei, esse não presta, esse eu já li, esse não tem base bíblica. Então, para você não ser enganado, você tem que ter o conhecimento. Por isso que a palavra nos diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então eu gostaria que através desse pequeno vídeo, você refletisse sobre isso.